vilões em sua mesa. Nesse momento vamos falar sobre 4 tipos de alimentos utilizados diariamente, muito comumente em nossas mesas, que muito bem poderíamos qualificá-los como sendo vilões, porque querem nos fazer mal, fazem mais mal do que bem, e devemos aprender a substituí-los por outros alimentos mais saudáveis. Antes de começar, vamos elevar uma prece ao nosso Deus, porque Ele é o nosso Criador, o nosso Redentor. Ele sabe exatamente qual deve ser o alimento que deve ser introduzido no nosso corpo para produzir saúde mental, física e espiritual. E a Ele seja toda a honra e toda a glória. Querido bom Deus e Pai, te louvamos, Senhor, porque Tu nos dás entendimento e sabedoria para ter um estilo de vida saudável e para escolher alimentos que nos fornecerão saúde total e completa. Dá-nos força de vontade, determinação para mudar nossos hábitos alimentares. Em nome de Jesus. Amém. Vamos começar com o primeiro vilão. O primeiro vilão é o sal de mesa refinado. Não tem nada a ver com a marca que está aí. Sal de mesa super refinado, soltinho, branquinho. Esse é o primeiro vilão. O sal refinado, popularmente conhecido como sal de cozinha, é o que encontramos no supermercado e no comércio em geral. É fino, muito branco, solto, seco, aparentemente o ideal para ser usado na alimentação. Porém, esse tipo de sal passa por processo de industrialização assim que é retirado das salinas. Por isso são perdidos quase todos os minerais e elementos saudáveis encontrados nele, em estado bruto. Por causa da enorme perda da qualidade do sal marinho na industrialização, ao sal refinado é adicionado o iodeto de potássio em substituição ao iodo natural e também os antiumectantes. Efeitos nocivos do sal refinado e doenças correlatas. Então, os efeitos nocivos de usar sal extremamente refinado na nossa alimentação diária, ao longo prazo, são hipertensão arterial, edemas, eclâmpsia e pré-eclâmpsia, arteriosclerose cerebral, aterosclerose, cálculos renais, cálculos vesicais, cálculos biliares, hipoplásia da tireoide, nódulos da tireoide, disfunções das glândulas paratireoides. E além desses efeitos nocivos, o excesso de sódio também está relacionado a um maior risco de várias outras doenças, entre elas acidente vascular cerebral, insuficiência renal crônica, insuficiência cardíaca, câncer de estômago, pedras nos rins, diabetes, asma, osteoporose. Não bastassem os males do excesso de sal na alimentação feita exclusivamente em casa, muitos produtos industrializados comprados na padaria, açougues ou supermercados possuem mais sal que o recomendado. A lista dos campeões de sódio é grande e inclui os produtos processados, como macarrão instantâneo, com e sem tempero, frango empanado, hambúrguer bovino e de frango, salsicha, bacon, biscoito de polvilho, cream cracker, salgadinho de milho, batata frita industrializada, requeijão, azeitonas, cubos de caldo de galinha, carne e peixe, queijo, ketchup, molho de soja, produtos em conserva, pizzas, pickles, produtos diet ou light, porque tem mais sódio, e muitos outros alimentos. Então nós vemos que nós somos bombardeados por todo lado com o excesso de sódio. E esse excesso de sódio vem causar problemas sérios, graves, ao longo prazo em nossa vida. Então temos que aprender a substituí-lo por outro tipo de sal. E a minha recomendação é que utilizemos esses 2 substitutos. Pode ser o sal do Himalaia e também pode ser o sal marinho grosso em pedras, porque então ele não foi refinado nem industrializado. Então, o sal é uma coisa boa. Muitos se opõem a que usemos sal. Claro, se vamos falar do sal refinado de mesa, é muito mal para a saúde, como acabamos de ver. Mas o sal grosso, o sal do Himalaia grosso ou o sal marinho,
Ele tem muitos minerais, muito importante para regularizar o metabolismo e as funções do corpo. Regula o funcionamento do metabolismo, previne câimbras musculares, aumenta a hidratação do corpo, gera equilíbrio de eletrólitos, melhora a absorção de nutrientes pelo organismo, regula a pressão arterial, melhora significativamente a circulação sanguínea, fortalece os ossos graças ao cálcio, elimina toxinas do corpo, reduz o refluxo ácido e equilibra o pH. Impressionante! O sal grosso, eu falo grosso porque quando você compra um sal grosso, como o sal do Himalaia, você evita as falsificações, porque eu já vi sal do Himalaia fino que foi pintado, é tinta, dá para ver, porque veja bem, o sal do Himalaia ele tem grãos que eles são clarinhos, branquinhos, outros que são rosa bem escuros, outros médios. Então quando você moe o sal, ele não fica uma cor parelha. Quando você tem um sal rosa parelho, tudo está no mesmo tom, é um sal que foi adicionado um colorante. Impressionante, até isso eles falsificam. Então se você compra um sal grosso, você está tomando as precauções para não ser enganado. A mesma coisa, compre o sal grosso de churrasco ou um sal grosso marinho. Você consegue comprar na internet, Mercado Livre, e você pode adquirir isso. Você pode comprar um moinho pequeno manual e você pode moer o sal grosso e torná-lo fino. Ademais, quando você vai cozinhar, por exemplo, feijão ou arroz, mesmo que você coloque o sal grosso, ele vai se dissolver. Claro, se é uma salada, alguma coisa, você tem que ter então o sal fino. E existe no mercado moedores, que você coloca o sal grosso, você gira e ele então moe no instante ali na mesa para você. Esse é o melhor sal que podemos utilizar. Dr. Brownstein, no seu livro Sal, o caminho para a saúde, ele diz: o sal marinho natural é muito superior ao sal de mesa tratado quimicamente, uma vez que contém 92 minerais e é apenas 84% de cloreto de sódio, enquanto o sal de mesa é quase 98%. Quer dizer, no sal do Himalaia e no sal marinho, ele tem não somente o sódio, tem muitíssimos outros minerais. Diz aqui o Dr. Brownstein que tem 92 outros minerais importantes para o corpo. Por isso, o sal é importante e é uma bênção. Nesse momento eu vou ensinar como você pode preparar o Solei. Se escreve S-O-L-E, mas se pronuncia Solei. Solei é uma solução saturada, concentrada de sal. Você vai colocar sal na água até o ponto de saturação, em que o sal não vai se dissolver mais na água. Para isso você vai pegar um vidro, esses de 500 ml, onde vende em conserva no supermercado, vai colocar praticamente, eu diria, 1/3 de sal dentro do vidro. Sal em bruto, sal não refinado. Eu particularmente gosto de colocar uns 2 dedos de sal do Himalaia grosso, que você pode comprar numa loja de produtos naturais, ou no Mercado Livre, na internet. E depois eu coloco mais 2 dedos de um sal marinho grosso não refinado. Pode ser o sal de churrasco sem tempero ou algum outro sal marinho grosso. Então, aí está no vidro 1/3 ou mais de sal. E você vai agora acrescentar água até a curva do vidro em cima. Botar a tampa, chacoalha bem, pode deixar aí em cima do gabinete da cozinha até o dia seguinte. Então, no dia seguinte já está pronto o Solei. Aí você, para usar, você dá uma chacoalhadinha para agitar os minerais, para que os minerais entrem em solução, e você vai ver uma água cor-de-rosa, esbranquiçada, mas claro, se você usar somente sal marinho, a água vai estar branquiçada, branca. Se estiver usando o sal do Himalaia, a água vai estar rosa. Você então vai agitar o vidro de Solei e vai colher 1 colher de chá da água e vai colocar na sua água matinal. Eu, particularmente, ao levantar-me em jejum, tomo meio litro de água com limão
e 1 colher de chá de Soleil diluído na água. Você pode repetir esse processo 2 a 3 vezes por dia. De cada vez que você beber água, você vai adicionar um pouco deste Soleil, 1 colher de chá dentro da água. Especialmente no verão, para quem trabalha fora, suando, ou faz exercício muito exaustivo, é muito recomendado, cada vez que beber água, colocar Soleil dentro da água, porque junto com a transpiração se vai os minerais, que são essencialíssimos para a nossa saúde, as nossas funções corporais. Em vez de tomar Gatorade e essas bebidas que supostamente hidratam o seu corpo, muito mais barato colocar 1 colher de chá de Soleil cada vez que você beber água. Então, já mostrei como fazer o Soleil, agora você vai usá-lo e vai ver a diferença na sua saúde. Vamos ver alguns dos benefícios do Soleil. Primeiro, ajuda a hidratar o corpo. Todas as funções do nosso corpo são realizadas em meio líquido. E esse líquido tem minerais, que são muito essenciais às funções orgânicas. Então, quando nós tomamos águas sem minerais, os minerais essenciais, a água entra no corpo e sai, o corpo não fica hidratado. Agora, quando você toma estes minerais que tem no sal bruto, mais de 80, 90 minerais, muitas pessoas pensam que tomar esse Soleil iria aumentar a pressão arterial. Pelo contrário, ajuda a controlar a pressão arterial, pela quantidade de minerais que ele possui. O que eleva a pressão arterial é o sódio, é o sal comum de mesa. Segundo, ricos em minerais vitais, como eu falei, minerais aqueles não somente sódio, potássio, magnésio, zinco, mas muitos outros que o corpo usa em pequeníssimas quantidades, mas se falta, as funções orgânicas não ocorrem de maneira normal. Terceiro, melhora a digestão. Os sais, quando entram em contato na boca, no estômago, ajudam a produzir a saliva, os ácidos digestivos no estômago e também os alimentos no intestino que ajudam a processar e conduzir a digestão. Melhora a qualidade do sono, pelos minerais que estão ali, vão ajudar você a relaxar e dormir mais tranquilamente. E também melhora a sua pele. Os minerais como cromo, enxofre, iodo e outros ajudam a ter uma pele mais clara e mais macia. Isso é muito importante. Vamos para o segundo vilão, açúcar refinado. Açúcar refinado é um vilão muito saboroso. Eu sei que é um vilão muito saboroso. Verdade sobre o açúcar: é um alimento morto, não tem nutrientes nenhum, não tem proteínas, não tem gorduras saudáveis, não tem enzimas, não tem nada, só calorias vazias. Praticamente se pode comparar ao álcool, a cachaça. Claro, não tem os efeitos da cachaça, mas o álcool também é uma caloria vazia, que não tem nenhum nutriente que ele possa ajudar o nosso corpo. Verdade a respeito do açúcar refinado: o Brasil é o 4º maior consumidor de açúcar no mundo, 12 milhões de toneladas por ano. 60 quilos de açúcar são consumidos por pessoa por ano no Brasil. Isto é de arrepiar. 60 quilos de açúcar são consumidos por ano, por cada brasileiro. O Brasil ingere 54,75 quilos de açúcar por ano, entre o produto refinado e o adicionado a outros alimentos. O ideal, segundo a orientação da Organização Mundial da Saúde, de até 25 gramas por dia, chegaria a 9 quilos por ano. De acordo com a Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, o consumo diário do brasileiro era de 150 gramas em 2013. Quer dizer, a Organização Mundial da Saúde recomenda 25 gramas de açúcar por dia, que chegariam a 9 quilos de açúcar por ano. Mas o brasileiro ingere 150 gramas, que chega a quase 60 quilos por ano, 6 vezes mais do que o recomendado pela OMS, Organização Mundial da Saúde.
Impressionante, né? 6 vezes mais. Não, aí conta o açúcar que vai no café, o açúcar que está no refrigerante, nas bolachas, nos pães, nos doces. Quase todos os produtos industrializados hoje em dia têm açúcar na sua composição. O maior produtor é o Brasil, com 720 milhões de toneladas e 40% do cultivo em todo o mundo. Ao combinar a produção do Brasil com China e Índia, percebe-se que esses 3 países correspondem a 2/3 da produção mundial de cana-de-açúcar, a partir de aproximadamente 15 milhões de hectares cultivados. Vamos ver outras verdades a respeito do açúcar refinado. Em primeiro lugar, é tóxico. Quando eu digo tóxico, não estou dizendo que é um veneno, é tóxico. Tóxico significa produz efeitos nocivos ao organismo. Não é uma coisa que produz efeitos positivos, produz efeitos negativos e nocivos. Se nós nunca comêssemos açúcar refinado, nunca, isso seria um bem para o nosso corpo e não um mal. Segundo, causa adição. A pessoa fica viciada em açúcar. Por quê? Porque o açúcar causa prazer nos centros sensoriais do cérebro. Os mesmos centros sensoriais do cérebro que recebe o prazer quando a pessoa usa a droga, a maconha, a cocaína, heroína, também percebe o prazer do açúcar. E então você sente aquele prazer e então fica viciada. E tem muita gente por aí viciada em açúcar, bolos, tortas, bolachas, doces, sorvetes, biscoitos, refrigerantes, sucos, tudo que é doce causa osteoporoses. Quando o doce cai no sangue, chega na corrente sanguínea, o açúcar, ele cria um efeito ácido no sangue. E para que nós não morramos imediatamente pela acidez do sangue, o corpo libera cálcio, manda vir cálcio, que o cálcio seja retirado dos ossos e colocado na corrente sanguínea, para neutralizar o efeito ácido. Um refrigerante, por exemplo, tem pH 2, é ácido. O pH do nosso sangue é 7,3 a 7,4, é muito bem controlado. Não pode nem baixar, nem subir. Então, se eu introduzo no meu organismo um refrigerante que tem um pH de 2, é ácido, o corpo tem que neutralizar. E ele faz isso retirando o cálcio dos ossos para neutralizar. E o resultado é a osteoporose. Afeta o sistema nervoso, deprime o sistema imunológico, a pessoa fica mais sensível a contrair uma doença viral ou bacteriana, e aumento de peso. Claro, hoje em dia o problema do aumento de peso, a obesidade abdominal, a gordura no fígado está na ordem do dia. Tudo por o açúcar refinado nas suas várias formas, que se tornou uma adição no Brasil e no mundo. Aumenta o colesterol mau e diminui o colesterol bom. Aumenta os triglicéridos, causa hipertensão, aumenta os níveis de ácido úrico, promove o fígado gorduroso, problemas cardíacos, cria resistência à insulina. O estudo de Harvard mostrou que beber 2 ou mais bebidas açucaradas por dia leva a um aumento de 21% no risco de morte prematura. 2 ou mais bebidas açucaradas por dia. Impressionante. Harvard. Os níveis de obesidade em crianças e adolescentes dispararam no mundo. Obesidade em crianças. Por quê? São viciadas em açúcar desde a sua meninice. E culpa de quem? Muitas vezes dos mesmos pais, que dão e ensinam o filho a criar este gosto pelo açúcar. No livro Conselhos sobre Saúde, página 154, o livre uso de açúcar em qualquer forma tende a obstruir o organismo e não raro é causa de doença. Conselhos sobre Saúde, página 150. Sento-me com frequência à mesa de irmãos e irmãs e vejo que eles usam grande quantidade de leite e açúcar. Isso sobrecarrega o organismo, irrita os órgãos digestivos
e afeta o cérebro. Tudo quanto embaraça o ativo funcionamento do maquinismo vivo afeta diretamente o cérebro. E outra citação mais, Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, página 618. O açúcar não é bom para o estômago, causa fermentação, e isso obscurece o cérebro e ocasiona mau humor. Impressionante, hein? Então, o que fazer? Conselhos sobre o regime alimentar. Pães e bolachas doces, raramente temos em nossa mesa. Quanto menos comidas doces comermos, melhor. Elas causam perturbações no estômago e produzem impaciência e irritabilidade nos que se habituam a usá-las. Aí está, irritação, impaciência, mau humor. Nas crianças, já viram aquelas crianças irritantes, irritadas, e mal-humoradas? Quem sabe se não é por causa dos pirulitos e dos bombons e chocolates que elas comem. Aqui está um substituto saudável para o açúcar refinado. As tâmaras, as pastas de uva, os figos, os damascos, comidos em moderação, são um excelente substituto para o açúcar natural, tal como se apresenta na fruta, que Deus, o nosso Criador, colocou para a nossa alimentação e saúde. Outras alternativas também seriam o açúcar mascavo, o melado e o mel, consumidos com moderação, logicamente. Podem trazer benefícios para a saúde, pelo alto conteúdo de minerais que contém. Muito bem, vamos agora ver o terceiro vilão. Terceiro vilão, o arroz. Arroz branco, industrializado, refinado, lixado, polido, beneficiado, como você quiser chamar. O arroz que já foi melhorado, entre aspas, pela sabedoria humana. E a sabedoria humana para Deus, diz a palavra de Deus, é loucura. Uma loucura. Para aumentar o lucro, para que o produto dure mais tempo na prateleira. Por isso é que se pratica o benefício do arroz. Porque o arroz integral ele tem uma vida muito curta. E hoje em dia no supermercado você encontra arroz integral parbolizado. Arroz integral parbolizado é melhor que arroz branco. Mas o arroz integral parbolizado já perdeu uma grande parte dos seus minerais e das suas vitaminas, porque ele passa por um processo de pré-cocção, justamente para aumentar a vida útil, a vida do arroz na prateleira, para que não se estrague. Então, se você quer comprar arroz integral, se você não tem a outra opção, compre arroz integral parbolizado. Mas se você tem acesso a uma loja de produtos naturais, compre arroz integral normal, sem ser parbolizado, como Deus criou, somente descascado. Pronto, aí está, com todos os benefícios que Deus colocou no grão. E você pode guardar ele na sua prateleira, num vidro fechado, ele dura. Mas se você quer estender a vida dele, coloque na geladeira, um vidro, num saco plástico, na geladeira ou no congelador. E então ele durará por 1 ano, 2 anos. Claro, a gente não compra arroz para durar tanto tempo, a gente compra talvez arroz por 1 mês ou 2. Com isso não terá problema para guardar o arroz integral. Anatomia do arroz. Aí está como é o arroz tal como Deus criou. Tá? Está a casca, que é a parte não comestível do grão. O farelo contém fibras e vitaminas e minerais, que esse é a parte que é lixado fora, é dado para fazer alimento para os animais. O endosperme é a camada intermediária, contendo o amido, a parte branca, e o germe, o embrião da planta, fonte de gordura, proteínas e vitaminas. Assim como Deus criou o arroz, é fabuloso, fantástico, maravilhoso. Então, verdade a respeito do arroz branco: é um alimento morto, não tem muitos nutrientes, calorias vazias praticamente, causa diabetes, causa beriberi, é causa também de constipação e outros problemas de saúde. O beriberi é uma doença nutricional caracterizada pela falta de vitamina B1 no organismo, também conhecida como tiamina.
que é uma vitamina pertencente ao complexo B e que é responsável pelo metabolismo de carboidratos no corpo e produção de energia. Hoje em dia não é muito comum o beriberi porque na nossa alimentação ocidental temos uma alimentação bem variada. E então comemos outros tipos de alimentos que sim contêm as vitaminas do complexo B. E então praticamente o corpo não se vê afetado por essa enfermidade. Mas nos países que o arroz é o alimento principal na dieta e às vezes o único alimento que se come nos presídios, em outros lugares, então se vê a manifestação ainda desta doença terrível. O beriberi, os sintomas podem surgir em todo o corpo, sendo os principais câimbras musculares, visão dupla e confusão mental, por exemplo. Essa doença ocorre principalmente devido ao consumo excessivo de álcool ou de carboidratos simples, como mandioca, arroz e farinha de trigo refinada. E por isso ela também pode ocorrer em pessoas com excesso de peso ou obesidade. É o uso de cereais refinados. Não tem as vitaminas do complexo B. Porque veja, quando Deus criou o grão, como eu mostrei ali há pouco tempo, na anatomia do grão, Deus colocou no grão todos os elementos necessários para o grão ser digerido, metabolizado, absorvido e processado e fazer parte do nosso corpo. Quando eu agora tiro uma parte, lixo o grão do arroz e fico só com a parte branca, aí faltam as vitaminas, faltam os minerais, faltam os lípidos, falta tudo. Então o arroz não pode ser usado para produzir energia. A razão principal pela qual nós comemos é para produzir energia, para você se ter energia para se movimentar, falar, andar, trabalhar. Agora, se você come arroz e não pode tirar a energia do arroz, para que serve então? Claro, como eu falei, muitas pessoas hoje em dia, eles têm deficiências de vitamina do complexo B por usarem cereais refinados. Mas essas doenças às vezes não se manifestam porque outros alimentos são consumidos numa alimentação variada que suprem em parte, eu diria, as vitaminas do complexo B necessárias para a assimilação em parte do arroz. Mas o beriberi, quando a pessoa tem essa doença, ela pode comer todo o arroz que quiser, branco. Ela não tem energia nem para falar, nem para se levantar, nem para caminhar, e se continua, ela vai morrer. Morrer como se uma pessoa estivesse morrendo de fome, totalmente sem energia. Não pode tirar a energia que está no arroz sem as vitaminas do complexo B. Muito importante. Sintomas do beriberi: falta de apetite, fraqueza, câimbras, problemas de memória, palpitações, prisão de ventre. Sintomas típicos. Também inchaço nos pés, as mãos, como ficam, com uma pele como escamosa, vermelha. Agora, uma alternativa muito clássica e importante, saudável para o arroz branco, é você começar a introduzir na sua dieta o arroz integral, tal como Deus criou. Eu conheço 3 tipos de arroz integral. Arroz integral normal, que está lá direito ali, grão comprido, grão longo, somente foi descascado. O da esquerda, vermelho, é um arroz integral vermelho, muito bom também, rico em minerais, que não tem o arroz integral normal. E o do meio, que é o arroz integral cateto, que é o grãozinho gordinho, menor, mais gordinho, mas também muito bom. Qualquer um deles é fantástica substituição para o arroz branco. Algumas pessoas dizem: não, eu não gosto de arroz integral, eu gosto de arroz branco. É claro, o gosto é uma coisa aprendida. Gostamos daquilo que nos faz mal porque fomos ensinados a gostar desde pequeno do arroz branco. Adquirimos o gosto, mas o gosto pode ser reeducado. Se você comer arroz integral, mesmo que não goste, com o tempo você vai gostar e não vai gostar mais de arroz branco. Isso é o que significa fazer mudanças no estilo de vida e na alimentação. Eu sei que não é fácil fazer mudanças. Muitas pessoas preferem morrer comendo aquilo que gostam do que mudar o seu estilo de alimentação. Bom, se é esta a sua opinião,
siga em frente, né? Siga em frente. Eu preferi mudar a minha alimentação. Algumas amas de casa até fariam arroz integral, se soubessem como fazê-lo. Simplesmente, algumas delas dizem que não me sai bem o arroz integral. Eu trato de fazer e não fica bem. Bom, por amor a essas, vamos dar a receita neste momento. É simples e fácil, anote aí. Uma xícara de arroz integral, não importa o tamanho da xícara. Depois você adapta, quer fazer mais de uma xícara, ou duas, ou três, você pode fazer de acordo com as suas necessidades. Para cada xícara de arroz integral, vai colocar 2,5 ou 2,3 de xícara, da mesma xícara que usou, de água. Não precisa fritar o arroz com óleo no momento que vai fazer. Esse é um erro que as pessoas, é um costume errado. Se você coloca óleo no arroz integral, ele vai demorar 10 minutos mais para cozinhar. Sem óleo, cozinha em 35 minutos, depois que começou a fervura. Com óleo, 45 minutos. Então não precisa fritar o arroz. Coloque o arroz integral na panela, coloque a água proporcional, 2 xícaras e 3/4, 3 xícaras, depende de como você quer, bem cozido, mais ou menos cozido, etc. Aí você ajusta, cada arroz requer um pouquinho mais ou menos de água. Tem muitos tipos de arroz integral, muitas safras, mas geralmente, para o meu gosto, para cada xícara, 2 3/4 de água. Coloca o arroz, coloca a água, coloca o sal, coloca alho se quiser colocar ervilha fresca ou congelada, coloca já. Se quiser colocar milho fresco ou congelado, os grãos do milho, já coloca qualquer vegetal, tudo junto. Bota fogo alto, sem tampa. Quando estiver fervendo, baixa o fogo ao mínimo e coloca a tampa. E então, deixa cozinhar. Quando a água estiver quase secando, você não vai misturar o arroz. Eu já vi pessoas que fazem isso. Quando o arroz está quase pronto, pega uma colher e mistura tudo o arroz. É outro erro, porque se você misturar, o arroz não vai terminar de cozinhar bem. Ainda tem água embaixo, a água ela ferve, o vapor sobe através do arroz e cozinha parelho. Se você mistura, a água que está embaixo vai se mover para cima, para os lados, e o arroz vai começar a grudar no fundo e não vai terminar de cozinhar parelho. Deixe cozinhar lentamente, fogo lento, faça um buraquinho com uma faca ou com o cabo da colher para ver se ainda tem água lá no fundo. Se ainda tiver, feche direitinho, bote a tampa e deixe mais tempo até secar a água do fundo. Quando você fizer um buraquinho e ver que já está grudando lá no fundo, está sequinho, está pronto o arroz. Tire do fogo e então o arroz está pronto. Então, para cada xícara, 2 3/4, 2,5 ou 3 xícaras de água. Vai ficar fantástico o arroz. Agora, se sobrar para o outro dia o arroz integral, aí sim, você vai colocar umas gotinhas de água e vai mover bem ele para poder esquentar. Aí é diferente, né? Então aí fica aí a dica, a receita. Deixe no comentário abaixo se saiu bem, como que saiu o seu arroz. E se você tiver alguma outra receita, deixe também abaixo para benefício de outras pessoas. O último vilão que falaremos nesta ocasião é a farinha de trigo refinada. Não vamos falar aqui do aspecto do glúten, se é saudável, se não é saudável, se será para uma outra palestra. Vamos falar da farinha de trigo refinada versus ou comparada com a farinha de trigo integral. É o maior roubo da história. Por que o maior roubo da história? Porque veja bem, nos pacotes de farinha de trigo está escrito farinha de trigo enriquecida. Uau, enriquecida. Quer dizer que comparada com outras é mais rica. Uau, não sei em que, né? Mas é mais rica, enriquecida, com ferro e ácido fólico tipo 1. Ora, quando eles pegam o grão de trigo, do trigo integral, tal como Deus criou, com todas as suas propriedades fantásticas, e moem, separam as suas partes, mandam o farelo e o germe para um lado e ficam só com a parte branca. Eles estão tirando mais de 40 elementos nutritivos do grão. E agora colocam 2 de volta, ferro e ácido fólico, e dizem que é farinha enriquecida. Que piada! Eu diria que é uma farinha empobrecida.
E é o maior engano da história. A pessoa compra com uma farinha enriquecida, acha que está comprando uma coisa super saudável. Que pena. Mas estamos aqui para ajudar a todos a compreender e a fazer a melhor escolha possível no que se refere à sua alimentação. Farinha integral, de trigo integral, e farinha branca refinada. E se você vai comprar farinha integral, compre em uma loja de produtos naturais. Não compre no supermercado, porque às vezes o que acontece é que as indústrias, para fazer farinha integral, simplesmente pegam uma farinha branca e colocam um pouco de farelo de trigo moído junto e dizem que é farinha integral. Mas aí falta o germe de trigo ainda. Eles separam também o germe de trigo para vender e às vezes não colocam de volta na farinha integral. Farinha integral é aquela que eles pegam o grão inteiro do trigo, moem e sai o grão moído embaixo, completo, sem tirar nada. Isso é farinha integral. Partes do grão de trigo. Novamente aí está as três partes: o farelo, o endosperma, que é a parte branca, e o germe. O germe é rico em óleos naturais, em proteínas. O farelo, que está em volta, também é rico em minerais, importantíssimo para o funcionamento do intestino e assim por diante. Efeitos em sua saúde: efeito ácido no corpo, a farinha branca, efeito ácido. O efeito ácido já explicamos que é um problema, porque o corpo vai mandar tirar cálcio dos ossos para neutralizar a acidez do sangue. Aumenta os níveis de açúcar no sangue por comer farinha refinada. Aumento de peso, afeta a saúde do seu sistema digestivo, causa inflamação no corpo. E hoje em dia muitas enfermidades são associadas à inflamação do corpo. Aumenta o risco de alergias e intolerância, causa depressão e entre outras coisas. Falando brevemente sobre o assunto. Do livro Os Conselhos sobre o Regime Alimentar, página 320. O pão de farinha branca não pode comunicar ao organismo a nutrição que se encontra no pão integral. O uso comum do pão de farinha beneficiada não pode manter o organismo em condições saudáveis. Para o pão, não é a melhor a farinha branca super fina. Seu uso nem é saudável nem econômico. A farinha branca fina carece de elementos nutritivos que se encontram no pão feito do trigo integral. É causa frequente de prisão de ventre e outras condições insalubres. Do livro A Ciência do Bom Viver, página 302, exige reflexão e cuidado ao fazer um bom pão. Há, porém, mais religião num pão bem feito do que muitos pensam. Uau, impressionante essa citação. Religião não é uma coisa que você pratica quando vai na igreja. Religião tem que ver com todos os aspectos da nossa vida, inclusive com o pão que você coloca na sua mesa para comer. Que pão você dá para os seus filhos comerem? Impressionante a pergunta, né? Religião, um bom pão. Se você ainda tem a religião do cacetinho, eu acho que chegou a hora de mudar. Aprenda a fazer um bom pão integral. Hoje em dia não há desculpa, na internet você pode acessar e encontrar muitas receitas. E se você não tem tempo, pois encomende para alguém que faz um bom pão integral e compre. É um alimento básico na mesa brasileira. Tem que ser um bom pão. Uma vez eu fui na casa de uma pessoa a fazer um trabalho na sua casa. Eu prestava serviços na casa das pessoas, montando equipamentos, e observei que era uma família rica pelo tamanho da casa, pelas condições econômicas que se via, pelos carros estacionados na rua. Aí entraram em casa, na cozinha, eu vi o cachorro, claro, mascote da casa, comendo uma ração. Geralmente as pessoas compram a melhor ração para o seu cachorro. E a ração hoje em dia pode chegar de 150 a 200 reais ou mais, um saco de 20 quilos de ração. E a criatura, eu falo criatura, o menino, 3 a 4 anos, comendo uma fatia de pão branquinho, desse de pacote do supermercado, ultra refinado. Que contraste, hein? Cachorro comendo uma ração totalmente balanceada, com todos os elementos nutritivos, feita por
pessoas realmente com muito estudo, com muita consciência, para preparar um alimento que tenha todos os benefícios para o cachorro. E o filho, a criança, um alimento desvitalizado, processado, industrializado, doentio. E os pais? Ignorância. Eu chamo disso de ignorância voluntária. Por que uma coisa destas, né? Vamos fazer a diferença, vamos mudar o nosso estilo de vida. Vamos deixar estes vilões, o sal, o açúcar refinado, a farinha refinada, o arroz beneficiado. Vamos trocar. É o primeiro passo para você ter uma dieta, um estilo de vida mais saudável, é mudar esses 4 tipos básicos de alimentos. Esse é o básico, é o primeiro, o passo inicial. Para depois então você começar a trabalhar nos outros aspectos, os queijos, as carnes, derivados, etc. O primeiro passo é este: tirar aquilo que faz mal da dieta e colocar aquilo que é benéfico para o corpo. Pão integral ou um pão branco? Qual vamos escolher? Quando nós seguimos o conselho de Deus, estamos adicionando vida aos nossos anos e anos em nossa vida. Que Deus te abençoe e te dê forças para mudar, em nome de Jesus. Amém.